Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 25 de março, 6 horas da manhã. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor e orando juntos. Eu quero convidar você nesta manhã para abrir a tua Bíblia lá na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso de número 1. Nós estamos agora no último capítulo da Epístola de Tiago. Nós vamos ler hoje a partir do verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão por meio do teu Espírito, porque a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, que o Senhor nos dê o entendimento que nós precisamos para andar no teu caminho e agradar o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Lembrando você que daqui a pouco, às 19 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana, às 19h30 o grupo de crescimento, e nós temos às 22 horas a oração da noite, que ela é ao vivo. Amém? Então, se você quiser participar, você é o nosso convidado. Meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo também. Amém? Nós vamos ler agora Tiago capítulo 5, verso de número 1. A epígrafe do texto ela diz assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então nós vamos ler esse texto, mas nós precisamos ter um entendimento que independente de ser rico ou pobre, o fato é o coração humilde que reconhece a sua dependência de Deus. Amém? Quando o rico é condenado, não é porque ele é rico por causa das suas riquezas, mas é como aqui nós vamos ler, por exemplo, Tiago condenando as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Porque, de certa forma, a bênção da riqueza, ela vem dos céus, ela vem de Deus. Então, nós seremos cobrados por aquilo que nós fazemos por meio daquilo que Deus tem nos dado, seja pouco ou seja muito. Deus ele vai olhar para nós e vai ver o que nós estamos fazendo com aquilo que ele nos deu. Eu ontem no culto falei sobre Apocalipse capítulo 20, que fala que em determinado momento nós vamos estar diante do Senhor e ali serão abertos os livros. E esses livros falam de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. O bem, por exemplo, né? Deixamos de fazer o bem. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos vai estar registrado, as nossas motivações vão estar registrados nesses livros e também, além de tudo isso, nós temos o livro da vida, onde ali vai ter o nome de todo aquele que é salvo. E aqui então Tiago ele vai falar exatamente sobre essas riquezas mal adquiridas e mal empregadas, e ele então começa no versículo 1 dizendo: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa da vossa desventura, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então Tiago não está aqui condenando estas pessoas por serem ricas, mas por usarem mal os seus recursos. Veja, como eu disse antes, o Senhor ele vai cobrar de nós tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, aqui, amados, nós vemos que Tiago está condenando, como é uma carta à igreja, e nós não podemos perder esta perspectiva, ela está condenando todos aqueles que declaravam a fé em Jesus Cristo, mas o verdadeiro Deus era o dinheiro. É isso que Tiago está condenando aqui. Pessoas que declaram com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, declaram a sua fé em Jesus Cristo, mas que lá dentro do seu coração, o seu Deus verdadeiro é o dinheiro. Então eles acabam negando a bondade, a generosidade de Deus de abençoá-los e acabam usando todos esses recursos que ele tem para os seus próprios deleites, para a sua própria desejos egoístas, por exemplo. Então é disso que Paulo está falando e enviando esta carta para esta igreja, para esses cristãos que foram dispersos em virtude da perseguição. No versículo 2 ele diz: As vossas riquezas estão corruptas. O que ele está dizendo? Olha, essa riqueza que vocês estão adquirindo
elas têm origem na corrupção, e as vossas roupagens comidas de traça. Ele está dizendo, olha, são tão ricos e têm tantas roupas que vocês não conseguem nem usá-las, e as traças já estão comendo elas, de tantas que vocês têm. Vocês não se saciam, vocês não conseguem saciar essa avareza, esse egoísmo, esses desejos da carne. Então, cada vez vocês querem ter mais, mais e mais. E ele continua dizendo, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, porque tanto ouro, tanta prata guardado que elas estavam enferrujando. E ele diz, olha, sabe esta ferrugem de tudo isso que vocês estão acumulando, porque ele está aqui exortando aqueles cristãos pela insensatez deles de só buscarem acumular riquezas, só buscavam em benefício próprio. Então ele está dizendo, olha, esta ferrugem do ouro e da prata de vocês que está acumulada aí, que está guardada enquanto tantos necessitados em volta de vocês, enquanto há tantos necessitados. Ontem nós falamos, inclusive, do rico e de Lázaro, e que nós vimos foi o final do rico e foi o final de Lázaro, e ele é um exemplo de alguém egoísta, avarento, alguém que buscava somente os seus próprios deleites, prazeres, né? E então ele diz aqui que essa ferrugem vai testemunhar contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Essa expressão últimos dias ela é sempre muito séria, porque ela compreende o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta, e a sua segunda vinda. Porque Cristo ele veio como em carne para nos perdoar, para morrer na cruz, na nossa morte, pagar a dívida, o escrito de dívida que pesava sobre nós, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Mas ele voltará. Nós não podemos esquecer disso. Um dia Jesus vai voltar e nós vamos ter que prestar contas de tudo o que nós fizemos. Então, os últimos dias, ele sempre faz referência a esse período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Nós temos, por exemplo, e nós podemos até lembrar daquele caso, daquele homem que os seus campos produziram uma produção extraordinária, mas os seus celeiros já estavam cheios. Ele, ao invés de pegar aqueles celeiros dele que já estava cheio, pegar e dividir com os necessitados, com os pobres, com aqueles que estavam famintos, repartir a sua avareza, o seu egoísmo, o Deus dele era o dinheiro, e o dinheiro era um Deus tão estava em primeiro lugar na sua vida, era tão grande na sua vida, que ele, ao invés de pegar aquilo que ele tinha nos celeiros e repartir com o necessitado, ele quis destruir, ele destruiu, ele disse consigo mesmo, vou destruir os celeiros, construir celeiros maiores, para que eu possa juntar ainda mais. Isso está lá em Lucas capítulo 12, verso de número 18. Você pode ler depois essa parábola de Jesus. E Jesus diz para ele, olha, louco, hoje pedirão a tua alma e o que você guardou, você não... Deus não se importa com o ouro que você tem, com o trigo que você tem armazenado, com as vestes que você tem guardada, com a tua casa, se é um palácio ou não. O que você tem de fato para oferecer para Deus? Então, Tiago aqui está condenando esses ricos que eles viviam como se Jesus não fosse voltar. E por isso que ele usa, como eu disse no final desse versículo 3, essa expressão, tesouros acumulastes nos últimos dias. Ou seja, você está cheio de bens guardados, acumulados, mas Jesus vai voltar e você vai ter que prestar conta de tudo que você fez de errado e de todo o bem que você deixou de praticar, de fazer. Amém? Lemos isso, né, em Tiago também, agora, sábado ou domingo, eu não lembro. Continuando o texto aqui no versículo agora de número 4, diz ainda, olha o que diz ainda que pesava sobre esses homens, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Então,
a origem das riquezas, dos bens desses homens era a opressão, era por meio de defraudação, por meio de engano. Então eles oprimiam, defraudavam e enganavam os humildes, os trabalhadores. Então, aqui o Senhor, aqui o Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: olha, o salário que foi retido por você está clamando. Então, ou seja, isso está chegando aos ouvidos do Senhor. E aí ele termina esse versículo 4 dizendo assim: ó, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos. Ele é interessante porque ele não usa até os ouvidos do Senhor, ou de Deus, ou do nosso Pai, não, ele diz do Senhor dos Exércitos, colocando aqui como aquele que está ouvindo, ele não é só Deus, ele não é só Pai, ele é o Senhor dos Exércitos, que luta, que defende os oprimidos e que ele vai vir e fazer justiça. Então ele traz um peso grande nesse versículo, esse termo Senhor dos Exércitos, porque é nesta definição de Senhor dos Exércitos, de alguém que luta, de alguém que peleja, de alguém que vai vir lutar por esses ceifeiros que estão clamando, que o clamor deles está chegando até Deus. É assim que ele vai vir lutar. Ele não vai vir com amor lutar por esses ceifeiros, mas ele vai vir como o Senhor dos Exércitos. Ele não vai vir como um Deus Pai simplesmente admoestando, mas ele vai vir para brigar. É nesse sentido, para lutar. É isso que esse texto está dizendo. O versículo 5, então, ele diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Ele está dizendo: olha, vocês, depois de roubarem os trabalhadores, depois de terem roubado, vocês então acumularam riquezas e agora vocês estão se entregando a um estilo de vida que vai levar à depravação. Vocês não passam de pessoas depravadas, que porque em último ponto é que eles começam a buscar somente os prazeres da vida e eles começam a buscar esses prazeres porque eles precisam saciar esses prazeres. Eles não conseguem mais viver sem esse estilo de vida que eles estão vivendo, adquiriram. Eles não querem perder esse padrão, esse estilo, então eles continuam ali, né, a roubando, a defraudando, a enganando os trabalhadores. Então as riquezas deles têm uma origem ilícita. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E ele fala assim: ó, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Então significa que esse dia de matança significa um dia de juízo e que eles estão engordando as suas vidas para esse dia de matança, fazendo uma referência ao gado, por exemplo, aos bois, que estão engordando para serem, no momento em que eles estão lá no peso certo, no tamanho certo, com a quantidade de carne, né, necessária, eles então são mortos para serem vendidos, para serem comercializados. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso: ó, vocês estão engordando pelas vossas ofensas, mas o dia de juízo, o dia da matança vai chegar para vocês. E vocês estão engordando justamente para o dia do juízo. Vocês estão engordando pelas vossas ofensas exatamente para esse dia da matança, para esse dia do juízo. E amados, e é assim que funciona. É assim que Deus trabalha também. Amém? Versículo de número 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Por que eles faziam isso? Para manter, faziam qualquer coisa para manter o seu padrão de vida. É isso que Tiago está dizendo. Homens que confessam ser cristãos, mas que na verdade o Deus é o dinheiro, e eles fazem qualquer coisa, inclusive transgridem a palavra de Deus, para manter o padrão de vida que eles querem, porque eles estão vivendo um estilo de vida que levou eles à depravação, levou eles a, como nós falamos aqui, levou eles a oprimir, defraudar e enganar o próximo para manter o seu estilo de vida, o seu padrão de vida. E o Senhor, e diz a palavra que eles são como o gado que está engordando para o dia da matança, que significa o dia
que o Senhor virá e fará juízo. Ele virá como Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar nesta manhã? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra. Nós te damos toda a honra e toda a glória por esse dia que está começando. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do Teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento nesse dia que está começando. Dá ordem aos Teus anjos para estarem ao nosso redor, ao redor das nossas casas, do carro, da família, em nome de Jesus, protegendo e guardando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Cobre as nossas vidas, Senhor, com o sangue precioso de Jesus. E abençoa esse dia, Senhor, abençoa o trabalho do teu povo, abençoa as famílias, abençoa o estudo, abençoa a saúde, meu Pai. Nós clamamos para a tua honra e tua glória, para que o Senhor possa abrir os céus e nos abençoar. Clamamos pela tua bênção, precisamos da tua presença, precisamos da tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante de ti e reconhecemos, Senhor, o quanto nós dependemos de ti e te pedimos, Senhor, vem em nosso socorro, ouve as nossas orações neste dia que está começando. Nós te apresentamos a nossa vida, apresentamos as nossas circunstâncias, as situações que estamos vivendo. Nós apresentamos ao Senhor a nossa família e pedimos, ó Deus, olha para nós, ouve a nossa oração e responde, abençoando-nos, dando-nos, Senhor, neste dia livramento, paz, saúde, proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço para todos vocês.